O Brasil atualmente se encontra em declínio econômico. Há uma incerteza grande sobre o futuro do país, em especial para os próximos anos. Mas você sabia que existem meios para contornar isso? No século passado, alguns mecanismos fiscais foram criados para evitar que o Brasil caísse em uma hiperinflação, que era quase uma regra na América Latina na época. Uma dessas regras fiscais é a regra de ouro. Sua importância era tanta que a regra de ouro foi incorporada diretamente na Constituição brasileira e até hoje ela é usada. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a regra de ouro em alguma notícia. Mas afinal, o que é a regra de ouro? Ela é cumprida? A regra de ouro foi introduzida na Constituição brasileira ainda em 88, ou seja, os constituintes tinham a preocupação de evitar a instabilidade econômica da América Latina, comum na época, e o medo da volta das medidas desastrosas durante o período militar. De forma simples, ela proíbe que o governo emita dívidas para pagar despesas correntes. Eu vou explicar. Uma das formas que o governo pode arrecadar dinheiro é emitindo uma dívida futura. Essa dívida é um papel onde o governo fala: compre aqui um crédito de R$1.000 e em 2 anos, ou qualquer outro prazo, eu te pagarei 1.500. Esse é só um exemplo. Assim, o governo cria uma dívida futura e consegue dinheiro naquele momento. Esse tipo de postura é extremamente comum em todos os países do mundo. Imagine que o governo precise arcar com bilhões de reais para reconstruir a infraestrutura de um local destruído com alguma catástrofe natural. O governo não pode esperar arrecadar no fim do ano para poder colocar esforços nessa reconstrução. Ou imagine que um país está passando por um momento de baixa econômica e que, se nesse momento piorar, uma crise maior pode acontecer. Então o governo emite dívidas para ter o dinheiro naquele momento e assim resolver a situação. Mas essa questão vai além. Praticamente todo governo emite dívida, empurrando essa conta para governos posteriores. Contanto que essa conta não caia no meu governo, tá tudo bem. Assim pensa o brasileiro no poder. Agora imagine o seguinte cenário. O governo tem um gasto recorrente todo ano. Deve-se pagar anualmente os salários dos servidores públicos, as pensões, a manutenção da máquina pública e outros gastos anuais. Essa é a chamada despesa corrente. Sabe-se que todo ano tem, que nem uma conta de água ou luz da sua casa. Agora imagine que todo mês você precise pegar um empréstimo para pagar essas contas básicas na sua vida. Depois de um tempo, o banco pararia de te emprestar dinheiro e você precisaria cortar gastos para poder voltar à estabilidade. Mas agora, sua volta seria acompanhada de uma dívida. Essa mesma fórmula se aplica para a mecânica fiscal pública, e é aí que entra a regra de ouro. O governo não pode se endividar, emitir crédito para pagar as despesas do dia a dia, as despesas correntes. Esse crédito só pode ser emitido, só pode gerar dívida, se isso gerar um ganho direto para a população, como os investimentos. A ideia por trás desse mecanismo é que o governo deva buscar meios de se manter ao invés de fazer dívidas para, entre aspas, morar numa casa mais cara que o salário, se é que você me entende. Um desses meios seria por meio do controle de gastos, já que em 1988 imaginou-se que naturalmente os governantes seguiriam por esse caminho para garantir o cumprimento da regra de ouro, mas não foi isso que aconteceu. Há uma exceção à regra de ouro que custou muito para o país e que, em vez de ser usado como um mecanismo de emergência, é usado quase que anualmente para burlar essa regra: o crédito suplementar. Todos os anos o governo deve criar a LOA, uma espécie de grande relatório de gastos em formato de lei, indicando como vai gastar o dinheiro. Esse relatório deve seguir várias regras fiscais do país, inclusive a regra de ouro. Caso essa conta não feche ou haja descumprimento de algumas regras fiscais, o administrador pode sofrer impeachment, mas há uma saída. O governo pode pedir ao Congresso que seja concedida a permissão do Estado de ter um crédito suplementar, ou seja, que possa eventualmente emitir dívida para conseguir arrecadar e assim fechar essa conta. Esse mecanismo seria, em teoria, acionado apenas em casos excepcionais, onde realmente não há outra alternativa, mas não é isso que vem ocorrendo. A título de exemplo, o governo Bolsonaro, na metade do ano de 2020, sancionou um crédito suplementar na casa dos 343 bilhões de reais, com a justificativa de pagar aposentadorias e pensões, consideradas despesas correntes, driblando assim a regra de ouro. Para se ter uma ideia, o governo alocou na LOA daquele ano mais de 677 bilhões de reais para o pagamento de pensões, e na descrição do pedido de abertura desse crédito, alegou que esse valor só daria até agosto e que para fechar essa conta, que é uma obrigação,
deveriam ter mais 213 bilhões de reais no orçamento. A possibilidade de ter acesso a um crédito suplementar deveria seguir um rito de exceção em situações realmente necessárias, onde o governo, depois de tomar todas as medidas de curto, médio e longo prazo, ainda estaria impossibilitado de cumprir todas as obrigações fiscais. Mas a abertura de crédito é muito comum no Brasil. Basicamente, todo governo pede crédito extra em algum momento do ano, pois o dinheiro definido na LOA é sempre insuficiente. Essa forma de tratar a abertura de crédito como cultura e não como exceção é a maneira mais visível de burlar as regras fiscais do Brasil, como a regra de ouro. Assim, a ideia da regra de ouro de impedir o país emitir dívidas praticamente é invalidada, criando uma dívida ainda maior, o que vai levar a um outro problema no país: a dívida pública. O país precisa realizar diversos investimentos para poder crescer, mas para realizar esses investimentos, o governo precisa antes assegurar o cumprimento das chamadas despesas obrigatórias, que são gastos previstos em lei em que o governo deve sempre quitar, sob pena de impeachment. Não existe a possibilidade do governo não pagar essas despesas na sua totalidade, pois é uma obrigação. Ela é a prioridade máxima do orçamento público. Essa é mais uma regra fiscal que o Brasil precisa cumprir. A dívida pública vai aumentando toda vez que o governo emite dívida, como no caso dos créditos suplementares. E pagar a dívida pública, os chamados juros da dívida, é uma despesa obrigatória por lei. São despesas obrigatórias: os serviços da dívida, que são os juros e o pagamento dela, o pagamento do pessoal e das pensões. Ou seja, duas dessas despesas são necessariamente correntes, terão todo ano. Mas com a cultura brasileira de emissão de dívidas, os juros da dívida, que são despesas obrigatórias, também passam a ser despesas correntes e terão que ser pagas todos os anos, já que nunca há moderação na utilização desse mecanismo. De maneira simples, o efeito prático disso é que diminui e muito a capacidade do governo de realizar investimentos no futuro, pois primeiro deve-se pagar esses encargos e, com o que sobrar, pode-se realizar outros gastos como investimentos. Para se ter uma noção, em 2014, os investimentos federais eram de quase 78 bilhões de reais, enquanto em 2019 foram de apenas 38 bilhões. Tudo isso porque os gastos obrigatórios, que agora são igualmente gastos correntes, estão crescendo desordenadamente, tornando os investimentos públicos quase que impossíveis. E aí entra novamente a regra de ouro e o crédito suplementar. É possível assumir uma dívida para investimentos, segundo a regra. E como cada vez mais tem menos dinheiro disponível para investimentos, o governo vai e emite mais dívidas para conseguir suprir a demanda por investimentos no país, o que gera mais juros, que são despesas obrigatórias, o que vai levar o governo a ficar mais limitado com investimentos no futuro. E no futuro, novamente irá pedir um novo crédito, criando assim um ciclo vicioso e autodestrutivo da economia brasileira. A dívida pública é um elemento central na criação de estratégias de um país, ainda mais no Brasil, onde os investimentos estão diretamente ligados a ela. Toda vez que o governo emite uma dívida, a dívida pública aumenta e o dinheiro disponível em investimentos diminui. A ponderação final que fica é que, de fato, há um problema estrutural no Brasil e que vai muito além da educação e da cultura, os quais são os mais apontados como culpados pela situação do país. O Brasil atual foi pavimentado em cima de um modelo fiscal desrespeitado e que essa conta já chegou, como podemos ver. Só estamos esperando pelo pior em alguns anos. Mas conte aí, na sua opinião, o que você espera para o futuro do Brasil? Você acha que o Brasil tem jeito? Acha que vai haver mudança nesse paradigma para os próximos anos? Comente abaixo, pois sua opinião é muito importante nesse canal. A todos, um grande abraço.